bom dia, minhas irmãs, graça e paz, que louvor mais lindo, graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia, que alegria receber vocês aqui para o nosso devocional, Manhãs com o Espírito Santo. Eu me chamo André Oliveira, estou aqui à frente desse devocional, para honra e glória do nome de Jesus, é para Ele. Já fazem quase 3 anos que nós estamos todos os dias entregando as primícias desse dia para o nosso Pai. Então sejam bem-vindas. Muito alegra o meu coração ter você aqui todas as manhãs. Bom dia, Lari. Bom dia, Lúcia, Cíntia querida, Edneia. Bom dia, minhas irmãs, bem-vindas, tá? Você é muito bem-vinda aqui. Essa semana nós estamos falando sobre escolhas assertivas e eu aprendi muito aqui, ministrando para vocês, Antes de entregar para vocês, antes de abrir a minha boca para de fato levar a mensagem, podem acreditar. A espada cortou aqui em mim primeiro, E hoje, quinta-feira, eu vou falar para você do impacto das nossas escolhas assertivas e não tão assertivas nas nossas gerações. Isso mesmo, na vida dos nossos filhos, E eu tenho falado aqui para você que se tem uma coisa que nós, principalmente nós mães, nos preocupamos muito, é que os nossos filhos cresçam felizes, saudáveis, fortes, fisicamente, emocionalmente principalmente, E também de forma espiritual, E eu quero te dizer hoje, com todo carinho, com todo amor e com todo zelo, que as minhas escolhas, as suas escolhas de hoje, lembra que nós estamos falando de hoje, vocês podem ter observado que eu te levo lá no passado, a título de você olhar para aquela situação e identificar, bom, isso me trouxe até aqui, mas eu posso fazer diferente, eu quero fazer diferente e a partir daqui eu vou tomar consciência de todas as escolhas que eu fiz de uma forma não tão assertiva, mas que me trouxeram até aqui, Que me fizeram entender a pessoa que eu sou hoje, minha história, mas é a partir daqui que eu quero algo novo, que eu vou buscar algo novo, em nome de Jesus, O que nós passamos no passado tem importância, Andréia? Tem importância. Nos fizeram ser quem nós somos hoje, Mas o passado, eu comparei esses dias assim. Pensa você aí num carro, você dirigindo um carro. Tem o retrovisor e tem o para-brisa, não é isso? Aquela parte maior assim do carro. O para-brisa ela é maior, Por quê? Eu acredito que não seja por acaso, minha irmã. É porque conduz a mim e a você a olhar de uma forma grandiosa para frente. Mas o retrovisor, quem dirige sabe, é importante, ou não é? Porque vez ou outra você tem que virar a sua cabeça, olhar ali, olhar aqui na frente para ver um pouquinho lá atrás, só para ver como que tá. Mas eu e você, nós não devemos prender a nossa visão. Pensa uma pessoa dirigindo um carro, só assim, olhando para trás. Qual que é a tendência? Qual que é, não é nem a tendência, Qual que é o destino? É bater, é se machucar, Então nós temos sim que olhar para o passado, reconhecer o nosso passado, ser grata pelo nosso passado, mas a nossa visão é para frente. Então, olhe hoje, esta semana eu tenho te direcionado a isso, a olhar para as suas escolhas, observar as consequências que cada uma delas tiveram, mas tomar a decisão. É daqui para frente que eu quero seguir. Amém? Vamos orar?
Convida aí, enquanto nós estamos orando, convida aí algumas mulheres que você possa sentir aí no seu coração, que vão ser beneficiadas, né, com esse devocional. O nosso canal no YouTube tem abençoado também muitas pessoas, né, então você se inscreva lá se você não se inscreveu e compartilhe também com outras mulheres, outras mamães, outras pessoas, porque o Senhor tem soprado, né, o nosso canal no YouTube, o Senhor tem soprado o nosso devocional para os lugares em que Ele sabe, né, Ele entende que será de grande valia. Nesta oração de hoje eu quero que você apresente aí o que está dentro do seu coração. Eu não sei o que é, né? Eu não tenho esse acesso. Na realidade eu nem preciso ter, eu nem preciso saber. Eu só preciso que você entenda que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós amamos, Ele é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que nós nunca ousamos imaginar. Ele faz. É para você. Eu sinto que tem alguém aqui hoje, né, precisando de um impossível do Senhor. Eu sinto que tem alguma pessoa aqui hoje que está falando assim: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou perecer. E Ele fala agora: você não vai perecer, minha filha, mas entrega o controle para mim. Você não vai perecer, minha filha. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a partir de agora, a partir desse momento, a partir desta semana, a tomar as decisões mais assertivas, a tomar as decisões que estão mais alinhadas com aquilo que eu tenho para você. Pode ser para todo mundo, mas eu acredito que o nosso Pai hoje está tratando uma pessoa bem específica aqui. Então ouça o que o seu Pai quer te entregar. Ouça o que Ele já está fazendo na sua vida. As proteções, os direcionamentos, os zelos, os cuidados. Ele tem cuidado de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelas bênçãos que todos os dias o Senhor derrama sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu quero te pedir, Pai amado, Pai querido, que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando. Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença para tomar as decisões mais assertivas da nossa vida. Que as nossas decisões a partir desse devocional, Pai, sejam mais alinhadas com o céu. Que cada uma das minhas irmãs que aqui estão, elas possam desfrutar de um tempo de bênção na vida delas, a partir da tomada das decisões assertivas. Pai, obrigada pelo seu zelo, obrigada pelo seu amor, obrigada pela sua misericórdia. Que o Espírito Santo que habita em cada uma de nós possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e possa nos direcionar em amor a essas escolhas que estão alinhadas ao teu coração. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo Satanás e seus demônios, para que em absolutamente nada eles possam nos roubar, nos ferir e nos aprisionar. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos mostra o que nós precisamos fazer para que tenhamos mais do que escolhas assertivas, um coração agradável ao Pai. Eu repreendo agora, pelo poder que há no nome de Jesus, todo cansaço físico, emocional, espiritual, todo sono desordenado que vem da parte das trevas para fazer a mim e as minhas irmãs nos dispersarmos. Está repreendido. Toda seta de Satanás está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Todo levante que se levanta para parar, toda oposição que se levanta na minha vida e na vida das minhas irmãs,
E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que dê ordens específicas aos seus anjos para que em tudo eles nos abençoe, nos proteja, nos direcione e nos guarde em nome de Jesus. Se você concorda, você digita aí, amém. Amém? Escolhas assertivas, né? Nós estamos vendo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 13, nós vimos o quê? Quem lembra? Quem que nós estávamos meditando esses dias? No capítulo 13 do livro de Gênesis. Ló e Abrão, né? Nós vimos esses dias e hoje nós vamos continuar estudando, meditando nesse texto e um pouquinho mais à frente também, das escolhas, né, desses dois homens, Ló e Abrão. Homens bem-sucedidos até então, homens que caminhavam junto até um determinado momento, foi isso que nós lemos, mas que por tomar caminhos diferentes, por fazer escolhas, né, um baseado na vista, né, daquilo que os teus olhos estavam vendo, na grandiosidade que estava à frente, o outro baseado no direcionamento do Senhor, né, em algo que os olhos naturais seriam impossíveis. E hoje eu vou mostrar para você aqui o desenrolar dessas escolhas, né? Mas o que essas escolhas elas trouxeram também, não só para esses dois homens, mas para as suas gerações. Meu Deus, isso é muito forte. Eu quero que você preste muita atenção. Você pega seu caderno aí que você anota, pega a sua palavra, né? E eu quero contextualizar o momento de hoje, mamãe, papai que estão aqui me ouvindo. As nossas escolhas não são meras escolhas. Ah, eu vou tomar essa decisão aqui, eu vou escolher isso aqui, e se der ruim mesmo, sou eu que vou arcar com as consequências. Deixa eu falar algo pra você, não é bem assim. Eu e você, sim, nós vamos colher do fruto daquilo que plantamos, mas os nossos filhos, as nossas futuras gerações, elas também serão alcançadas. Presta atenção. As nossas futuras gerações, elas também serão alcançadas através das nossas escolhas. Às vezes, a gente não para observar. Às vezes, a gente não busca na nossa memória, nas coisas que nós vivemos, esse contexto. Mas eu quero te convidar hoje. Nós vamos hoje usar um pouquinho o nosso retrovisor. Eu quero te convidar hoje a passar aí pela sua história e a identificar desde o comecinho. Quando começou a sua história? Né? A gente vê a Bíblia falando muito de gerações, mas eu quero que você entenda quando começou a sua história. A sua história começou com a sua mãe, tá? A sua história começou com a sua mãe. Eu, Andréia, filha da dona Cida. A minha mãe, deixa eu fazer aqui, ó. Minha mãe, eu, o meu filho, os meus netos. Tá bom? Vou fazer de novo, ó. A minha mãe, dona Cida, eu, Andréia, o meu filho, Paulo Guilherme, né? E aqui da minha mãe também, a minha irmã Vanessa com a Valentine, eu, Andréia, com o Paulo Guilherme, e os nossos netos meu e da minha irmã, que vão vir da Valentine e do Paulo Guilherme no momento certo, no tempo oportuno que o Senhor estabeleceu em nome de Jesus. Então aqui, ó, 4 gerações, tá bom? Andréia, mas e a minha avó, e a história da minha avó? Tem importância? Entra nisso também? Tem importância. Tudo que os nossos familiares viveram tem importância. E por quê? Porque colaboram para a nossa geração. Olha que interessante. Existem iniquidades, pecados que lá o vovô, a vovó cometeu, que está tendo voz até hoje na nossa família.
Não tem como eu te explicar isso aqui. Mas em dezembro, né, após a gente fazer o movimento do livro, do lançamento do livro, a minha última ação do ano de 2024 será uma mentoria onde eu vou tratar com você sobre heranças geracionais. Aí eu vou tratar a fundo com você a respeito desse formato que é tão falado, é bíblico, viu, gente? Só que é pouco entendido pelas pessoas e eu quero que você esteja, né, comigo. E o Senhor já me entregou o conteúdo emocional e o conteúdo espiritual. O conteúdo espiritual, heranças geracionais. O conteúdo emocional, vou tratar com você de uma maneira muito aprofundada sobre rejeição. Olha que forte. Então vocês aguardem que pra gente fechar o nosso ano, nós vamos ter essa mentoria, sabe? Rejeição no cunho emocional e heranças geracionais no contexto espiritual à luz da palavra, tá, gente? Tudo que eu falo aqui pra você é que tá aqui na palavra, eu tenho muito zelo pra isso, né? Pra não se tornar heresia. A gente tem que ter muito zelo com o que a palavra nos entrega e ao direcionar as pessoas para que isso não seja algo que vá ao contrário da vontade de Deus na nossa vida. E eu tenho muito zelo. Então aguarde essa mentoria aí, tá bom? Mas o que você precisa entender agora, de momento? Que as suas escolhas ou elas vão abençoar ou elas vão amaldiçoar e corromper os seus filhos. A forma como eu e você escolhemos, a forma como eu e você começamos a viver hoje, vai determinar como as nossas futuras gerações viverão. Eu quero que o meu filho, que o meu neto, eles vivam de maneira obediente ao Senhor. O que você tem escolhido? Você tem escolhido ser obediente ou desobediente? Eu quero que os meus filhos, sabe, André, eu tive uma história, um histórico familiar de bebida muito triste, algo que devastou a minha família, algo que eu vi os meus pais tendo o casamento destruído, eu presenciei meu pai batendo no meu irmão, batendo em mim por causa da bebida alcoólica. Tô colocando um exemplo aqui, Andréia, e eu não quero que os meus filhos vivam isso. Quais são as escolhas que você está fazendo hoje, que os seus filhos estão vendo você escolher? Presta atenção. Quais são as escolhas que você está escolhendo hoje, que estão afastando os seus filhos desta herança? Será que os seus filhos, mamãe, papai, eles têm te visto em boteco, bebendo? Gente, eu tô falando isso com muita dor aqui no meu coração, porque isso eu vou compartilhar aqui com vocês. É algo que me incomoda muito, né? Os meus filhos, quando eu falo filho, eu falo da Valentina, porque ela mora aqui comigo. Então, sim, eu também exerço autoridade na vida dela. Tanto ela quanto o Paulo Guilherme, sabe? Eles viram um momento da minha vida que eu bebia muito. E que a minha casa, eu contei aqui essa semana pra vocês, e que a minha casa todo final de semana tinha gente bebendo, tinha gente ouvindo som alto, tinha gente fazendo churrasco. Lembra que eu contei? E muitas das vezes, olha, dói meu coração, viu, irmãs? O meu filho viu essa situação. E o meu filho, o temperamento dele é muito introspectivo. Então ele não se misturava, mas ele se trancava ali no quarto, ia, né, assistir os filmes dele, ia jogar os jogos dele, mas ele via, né, o ambiente ele muda. E eu sempre falei isso aqui para vocês, nós somos sim consumidas, influenciadas pelo ambiente. Deus teve muita misericórdia. Como o Senhor foi bom comigo, e eu tô te contando isso para você buscar aí na sua história. Eu tô falando de bebida, mas pode ser qualquer outra coisa. Brigas, né? Discussões, faltas financeiras, não sei o que você passou, privações. Mas o que eu sei é que, meu Deus, o Senhor teve
A mão do Senhor foi muito forte aqui na minha casa, porque meu filho hoje tem 18 anos e é um menino assim, ó, de ouro. Não gosta nem de ficar saindo, sabe? Não se envolve com bebidas, com essas coisas. A gente conversa muito com ele sobre isso, mas eu percebo o cuidado, o zelo de Deus. Mas nem sempre é assim, minha irmã. Os nossos filhos, eles reproduzem aquilo que eles veem eu e você fazendo. Mais do que as nossas falas, os nossos comportamentos denunciam o nosso caráter. Olha que forte. O meu e o seu comportamento vai denunciar verdadeiramente quem somos. E tem algo que o Senhor tem colocado muito ao meu coração, e eu já tenho falado aqui com vocês há algum tempo, né? Que mais do que as nossas palavras, o meu comportamento dentro da minha casa, que eu sou o que sou, é aqui. Você é a verdade que você é dentro da sua casa. É muito fácil, né, para mim abrir uma live aqui todos os dias, igual eu estou aqui com vocês todos os dias, e falar coisas bonitas, ensinar para vocês, mas quem é a Andréia dentro de casa? Quem sou eu dentro de casa? Será que eu sou aquela que grita, que briga, que xinga, que quebra as coisas, que agride? Que falo pra você que você precisa ter um bom gerenciamento das suas emoções e às vezes eu não tenho? Que falo pra você assim, ó, igual eu falei ontem ou ontem de ontem, não me lembro. Ó, nós que somos crentes, que somos tementes da palavra, existem coisas, quem lembra que eu falei isso? Que eu e você não podemos ter na nossa casa, lembra? Quem é crente, quem cuida, quem zela pelos caminhos do Senhor, existem comportamentos que são inadmissíveis. Eu falei isso aqui essa semana. Mas quem eu sou verdadeiramente? Quando eu entro para minha casa, quando eu preciso desfazer das máscaras, porque a todo tempo nós estamos usando máscaras. Nossa, Andréia, é. Quando você vai lá para o seu trabalho, você tem que vestir uma máscara. Você tem que exercer um comportamento que condiz com o seu trabalho. Porque se você não exercer um comportamento que condiz com o seu trabalho, você não vai ficar muito tempo lá. Você vai ser mandado embora. É ou não é? Lá no seu trabalho você fala o que você quer falar? Lá no seu trabalho você se veste da maneira que você gosta de vestir? Porque tem dia que a gente quer ficar só no pijamão, né, gente? Eu posso ir lá pro meu trabalho vestida de pijama? Então, para cada situação exige um comportamento. Mas quando eu e você, nós chegamos na nossa casa após um dia cansativo, o que a gente faz? Vai lá, toma um banho, ou às vezes nem toma um banho mesmo, tá muito cansada, vai lá, pega aquela camisolinha mais velhinha, aquele pijama mais velhinho, aquela blusa mais solta, mais velhinha. Por quê? Porque em casa, eu e você, nós somos aquilo que somos em verdade, em essência. E é isso que os nossos filhos vão levar para a vida. Esses dias eu vi uma pregação que eu não lembro de quem era, que o pregador falou assim que ele é pastor, ele é pastor, se eu não me engano, e ele estava um dia ministrando na igreja e que uma criança estava encostadinha num cantinho chorando. Depois que ele ministrou, ele foi lá e conversou com essa criança, né? Perguntou o que estava acontecendo, por que ele estava chorando. E essa criança relatou para ele assim, que ele não queria ir embora da igreja, porque quando o pai dele estava na igreja, o pai dele era legal, era diferente. Mas quando chegava em casa, o pai dele era outra pessoa. Uma pessoa que ele tinha medo, que ele tinha receio. Uma criança, gente. Então, às vezes, esse homem, ele se vestia bem para ir para a igreja, ele estava ali até servindo a igreja, mas na casa dele, o comportamento, as atitudes que o filho estava vendo não andavam junto, não condiziam com aquilo que ele se apresentava lá na igreja. Olha que interessante. E isso
pode acolher os filhos, porque né, eles entendem que às vezes na igreja é o único lugar que eles são amados, são cuidados, e podem repelir também. Pode fazer com que essas crianças, esses filhos, eles tenham, não, eu não quero viver nisso aqui. Que hipocrisia, né? Meu pai aqui é de um jeito, lá em casa ele é do outro. Então cuidado com as escolhas que você tem feito. As escolhas que nós tomamos hoje, as decisões que nós precisamos tomar hoje, eu já te falei desde segunda-feira que a todo tempo nós estamos escolhendo, irão abençoar ou amaldiçoar a vida dos nossos filhos. Eu e você, nós somos chamadas para ser um caminho aberto para os nossos filhos. Eu e você, nós fomos chamadas através das escolhas que fizermos, fazer com que, se até então tenha dado ruim na nossa vida, esse jogo seja virado na vida dos nossos filhos. Quais são as suas escolhas? Elas têm abençoado o seu filho, a sua filha? Vai pensando aí. As escolhas que você tem feito têm aproximado mais o seu filho daquilo que você deseja e mais daquilo que Deus deseja que ele seja? Olha que forte. Quantas vezes nós trazemos maldição para os nossos filhos, para os nossos netos, com as nossas escolhas infrutíferas? Quantas vezes a gente se deixa levar por, não tem nada a ver, é só uma vez. E não se dá conta que esse não só uma vez, não tem nada a ver, ecoa nas nossas gerações. Quais têm sido os frutos que você tem presenciado na vida dos teus filhos que são resultado das suas escolhas? Boas, assertivas e não tão assertivas. Meu Deus, isso é muito forte. Nós vamos ver agora na história de Abrão e Ló que a escolha deles fizeram eles tomarem decisões opostas, destinos opostos, e isso teve uma consequência, tanto para um quanto para outro. Né? Quando nós lemos que Abrão falou, né, para Ló, nós não podemos brigar, não foi isso? Nós não podemos brigar, não pode ter desavença entre eu e você, entre os meus pastores e os seus pastores. Pode ter, né? Nós somos irmãos, nós caminhamos juntos, então não pode ter essa desavença. O que Abrão sugeriu? Vamos separar-nos, né? Você pode olhar aí, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda e identifica aí qual desses lugares, qual dessa terra aí melhor te agrada, e você vai tomar um caminho e eu vou tomar outro. Só que nós lemos ontem também que Ló, olha o que aconteceu. Ele mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, e dizia assim, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Quer dizer, Ló, ele foi direcionado, a sua escolha teve um direcionamento através daquilo que ele via. E o que aconteceu? Pela visão, que era bonita aos olhos, ele nem perguntou para Deus, Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu fique? Ele falou, não, eu quero essa terra aqui. Eu quero essa terra, eu vou ficar aqui, nesse lugar. Só que ele escolheu um lugar que era vizinho, aonde homens perversos, pecadores, que não estavam alinhados com a palavra do Senhor, moravam. Ele escolheu, resumindo, um lugar ali, pertinho, vizinho do pecado. Vizinho. Quais são os lugares que você tem escolhido para você ir, para você compartilhar a sua história? Quais são as mesas que você tem sentado? Quais são as pessoas, ontem nós falamos isso, quais são as pessoas que estão caminhando ao seu lado? Quais são a referência de amigos, de companheiros de jornada que os seus filhos estão vendo em você? Tá pegando aí?
Não destrua as suas gerações, meus irmãos, minhas irmãs, por escolhas inconsequentes. Nós vamos ver que Ló fez isso. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. E hoje nós vamos lá para o capítulo 19. Gênesis 19. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Na minha Bíblia diz assim, ó, os descendentes de Ló. Nós vamos ver como que foi construída essa história de Ló. Depois dessa decisão, depois dessa escolha de escolher essa terra ali, ó, do ladinho de pessoas perversas, do ladinho de pessoas que o Senhor condenava o comportamento. Olha que legal a Edneia falando. Com certeza. Tanto as boas quanto as não tão boas, né? As boas, gente. Deixa eu abrir um parênteses diante do que a nossa irmã Edneia falou aqui. As nossas boas escolhas, assim como as ruins também, elas ecoam, né? Só que as nossas boas escolhas vai fazer com que eu e você, ao olharmos, né, para aquela escolha, para aquela situação, a gente olha pra gente e fala, não, eu também sou capaz de tomar boas decisões, né? Eu também consigo me alicerçar também em boas decisões. E as não tão boas fazem eu e você refletir e falar, tá, até aqui foi o que eu consegui, mas daqui para frente eu escolho, na presença do Senhor, direcionada pelo Espírito Santo, tomar decisões mais assertivas e que vão ecoar nas minhas gerações. É isso que eu e você precisamos ter aqui, né? É isso que nós podemos nos levantar e nos posicionar. Não é a título de ficar nos sacrificando, não é a título de ficar nos destruindo com palavras, com ações, não é a título de falar assim, pra mim acabou, porque eu tomei essa decisão aqui, ó, e acabou, e pra mim já deu, não é isso. Deixa eu contar algo que antes da gente ler, enquanto vocês abrem. 2 anos, quase 3 anos atrás, né? 2 anos, vamos colocar 2 anos. 2021. No final de 2021, eu e minha família, meu marido, nós mudamos para Goiânia. Nós ficamos lá 2022 todo, né? Isso. Gente, não sou muito boa com data. Enfim, nós ficamos lá um ano e pouquinho. Aí nós retornamos, nós tivemos que vir embora. Por quê? Não estava dando certo, né? A decisão que nós tomamos, né? Foi meu marido que tomou, mas eu me incluo também, né? Porque a gente estava junto. Não foi uma decisão assertiva, foi uma decisão, uma escolha que nos causou muita dor, muita perca financeira, muita dor emocional, né? Escolhas erradas. Por quê, Andréia? Porque foi uma escolha baseada nas nossas emoções. Foi uma escolha baseada nos nossos desejos. E eu te ensinei essa semana que quando nós tomamos... Aqui, ó. Quando nós tomamos esse tipo de atitude, quando nós fazemos essas escolhas baseado nas nossas emoções, baseados nos nossos sentimentos, baseado naquilo que eu quero, mas que eu não sei se é a vontade do Senhor, nós temos muita chance de isso ser errado, de colher frutos não tão bons, entendeu? Então foi isso que aconteceu aqui. E nós perdemos muito dinheiro, gente, pensa, muito dinheiro. Né, teve questões emocionais e físicas muito graves, né, diante dessas decisões. Só que nós tínhamos uma escolha. Ou nós recomeçávamos com o que nós ainda tínhamos, ou nós ficávamos presas nessa escolha não tão assertiva, murmurando, chorando e com grandes chances de adoecer. O que nós escolhemos? Vamos recomeçar. Com o que nós temos, né? Vamos recomeçar porque nós temos saúde, nós temos vitalidade, nós temos oportunidade, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai fazer infinitamente mais. Aonde nós tivemos vergonha, a palavra de Deus fala, onde teve vergonha, o Senhor vai nos dar dupla honra. E a minha casa e a minha família, nós temos presenciado isso, né? Portas se fecharam, pessoas nos traíram, pessoas se afastaram de nós, pessoas puxaram o nosso tapete, mas nós temos vivido tempos
de muita abundância, muita prosperidade, porque o Senhor abriu as portas necessárias. E as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, assim, você fez escolhas erradas, não tão assertivas, olhe para você com coragem, reconheça, não, eu não fui tão boa nessa escolha, mas eu reconheço que através do nome de Jesus, eu vou além, eu vou romper. Algo novo o Senhor vai fazer na minha vida. É para alguém aqui, tá? É para alguém. Hoje o Senhor tá falando específico com... Pode estar falando com todas nós, mas tá falando com pessoas específicas aqui. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 19, a partir do 30 diz assim, ó. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas. Com suas duas filhas. Eu vou voltar um pouquinho só para você entender, né? Quando ele recebeu a ordenança que era para ele sair daquele lugar, né? Que seria destruído, né? Sodoma e Gomorra. E... ó, no 22, volta um pouquinho. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá, né? Disse o anjo. Depois você vai ler para você entender. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, para destruir aquela cidade, né? Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Olha o 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Às vezes a gente se transforma numa coluna de sal, sabe por quê? Porque o Senhor dá ordem para nós, é para avançar. E a gente fica presa, parada no passado. E quando você fica presa, parada no passado, você paralisa igual mulher de Ló. Forte, né? Então, depois de ter acontecido isso, olha no 30. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, presta atenção, um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Olha o 32. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. O que aconteceu aqui? Quando eu falo para você que a Bíblia fala de tudo, é porque ela fala. Um ato de incesto. A filha se deitou com o pai. E nós vamos ver aqui na frente que não foi só uma não, a outra também. No versículo 34. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite, deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Gente, o que eu quero que vocês entendam? As escolhas de Ló o levaram a fazer sexo com suas filhas. As escolhas de Ló levaram a uma situação de incesto, a um ato de incesto. E o que gerou desse ato que é condenável aos olhos do Senhor? O que gerou? Gerou dois povos. Quem aqui já ouviu falar, você deve ter ouvido, você que lê, que estuda a palavra, os amonitas e os moabitas. Quem aqui já ouviu falar?
Os moabitas e os amonitas são descendentes deste pecado, são descendentes da conjunção carnal, do sexo entre Ló e a sua filha mais velha e mais nova. Deram origem a esse povo, os amonitas e os moabitas. O que era esse povo, Andréia? São um povo inimigo do povo de Deus. Uma relação impura gerou um povo amaldiçoado. Quem tá pegando? Das escolhas que Ló teve, gerou um povo que perseguiu, que foi um povo perverso contra o povo de Deus. Um povo, vamos mudar a palavra certa, amaldiçoado. Deixa eu te falar uma coisa, não destrua a sua geração por escolhas inconsequentes. Não destrua as suas futuras gerações por escolhas que desagradam ao coração do Senhor. Não destrua as suas futuras gerações com essa palavra aqui, com esta frase. Não tem nada a ver. É só um pouquinho. Tem peso. Tem peso. Lá no versículo, vamos caminhar um pouquinho. Lá no capítulo 21. Abre aí sua Bíblia no capítulo 21 de Gênesis. Gente, isso é tão forte. O capítulo 21 de Gênesis, vamos ler o 1 e o 2. Eu te contei agora do que as escolhas não assertivas de Ló trouxe para ele e para suas gerações. Trouxe o que, gente? Um povo amaldiçoado. Um povo que era contrário à vontade de Deus. Um povo que perseguia o povo de Deus. Agora caminha aí mais um pouquinho para frente. Gênesis 21, versículo 1 e 2 diz assim, ó: o Senhor foi bondoso com Sara. Quem foi Sara? Sara, mulher de Abraão, né? Porque aqui já era Abraão, porque o nome dele foi mudado. Como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. O Senhor prometeu a Abraão que daria para ele e Sara um filho. Aí nós vamos ver um pouquinho antes, né? Que teve Ismael, depois você vai ler, não dá tempo de eu te falar tudo aqui. Depois teve Ismael, só que ainda não era o filho da promessa. O filho da promessa que o Senhor fez para Sara e Abraão era Isaque. E Abraão, porque andou em inteligência, em obediência. E Abraão, porque andou nos caminhos do Senhor. E Abraão, que era um homem que era agradável aos olhos do Senhor. Ele acessou a promessa. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Em sua velhice, imagina o quanto eles esperaram. Imagina o quanto eles tiveram que ser obedientes para esperar essa promessa ser cumprida. Então Abraão estava sendo pai em sua velhice. Deus estava cumprindo, entregando para ele a promessa que havia feito. E enquanto Ló, presta atenção, enquanto Ló gerava, a descendência de Ló gerava um povo maldito, Abraão e Sara geravam uma nação santa, uma nação escolhida por Deus, uma nação gerada no altar do Senhor. Quem você está gerando hoje? Meu Deus, quem você está gerando hoje? Os seus frutos são frutos da sua obediência. Os seus frutos têm sido frutos do seu olhar, do direcionamento do Senhor? Ou os seus frutos têm sido frutos da sua precipitação, da sua desobediência, da sua escolha pelo olhar? Muitas vezes enganoso. E aí? Quais têm sido as suas escolhas? Para finalizar, minha irmã, meu irmão, os nossos filhos, eles nos veem.
eles nos veem verdadeiramente. Os nossos filhos, as nossas gerações, eles nos veem sem máscara. Portanto, antes de você se preocupar em ter escolhas assertivas fora da sua casa, isso não quer dizer que você não tem que ter, tá bom? Mas antes de você se preocupar em ter esse tipo de escolhas fora da sua casa, preocupe-se em ter escolhas assertivas dentro da sua casa. A escolher de forma assertiva o que você vai comer, o que você vai falar, como você vai conduzir, como você vai se comportar, como você vai se vestir, como você vai direcionar os seus filhos à sua casa. As nossas futuras gerações dependem das escolhas e dos nossos posicionamentos de hoje, de agora. O que você decide escolher? Eu quero profetizar pelo poder que é no nome do Senhor, que se você vem fazendo escolhas erradas até então, eu profetizo que a partir desse devocional, que a partir de hoje, o Espírito Santo vai te direcionar para que você, enfim, faça escolhas assertivas, façam escolhas alinhadas ao coração do Senhor. Eu peço isso para você, para sua casa, para sua família, para mim, para minha casa, para minha família. Em nome de Jesus. Amém? O que foi para você hoje aqui? O que você aprendeu no devocional de hoje? Coloca aí para mim. Para você que ainda não está no nosso grupo do lançamento do meu livro, esteja lá, tá bom? Eu acho que até hoje à tarde eu tenho uma resposta de quando nós vamos receber. O livro tá lindo, lindo, lindo. Tem um dia que eu falo sobre precipitação também, tá? Tá aqui também, um dia do devocional. Será uma bênção para você esse devocional, tá, meninas? Que o Espírito Santo aí te conduza a ter decisões assertivas, né? E é bom a gente ter por onde começar, né? Por onde a gente ser direcionada. Aqui é o meu presente, ó. Tá? Pra você. Esteja lá no grupo, o link tá na minha bio. Que lá vocês vão saber de todas as informações. Quero ver se eu preparo um presente especial pra você que tá lá no grupo, tá? Pra você ser beneficiada também. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Que o Espírito Santo continue te direcionando. Quem não assistiu tudo, assista. Vai estar disponível a partir das 2 horas lá no YouTube. E se você que não é inscrita no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta e compartilha lá, porque eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas também. Amém. Beijo. Amo a vida de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amanhã a gente volta, viu? Amanhã é dia do nosso jejum, dia da nossa oração, pedindo perdão ao Senhor, renunciando, né? E nós temos oração da madrugada. Tá bem movimentada esse final de semana para nós, né, minhas irmãs? Vão com Deus. Deus abençoe.